Pergunta: por que literatura afro-brasileira somente é discutida em sala de aula quando nós temos que falar do racismo? Eu tenho algo bem grande para te mostrar. Vinheta! Eu gosto muito de literatura. E eu gosto muito, muito de ver as possibilidades da literatura em sala de aula. Eu concordo que você não deva usar a literatura em sala de aula para ensinar qualquer coisa. A literatura deve ser ensinada como uma forma de arte. Isto é, uma forma de você levar o conhecimento e produção estética mesmo, uma questão de beleza das palavras para o contexto também da escola. Então, você poder ter espaços na escola em que você discute a literatura, em que você tem a oportunidade dos estudantes lerem um texto literário, sem nenhuma grande obrigação. Você vai ler o texto pelo próprio prazer de ler o texto. É bem bacana. E uma questão que sempre me chamou a atenção ao longo da minha formação, tanto como estudante da educação básica e depois, quando eu entrei para a graduação em letras, é por que você tem o foco para a literatura afro-brasileira só quando você vai discutir o racismo? Ou só coloca a literatura afro-brasileira quando vai falar do Dia da Consciência Negra? Ou só fala da literatura afro-brasileira quando vai falar da história da África? Ou só vai falar de literatura afro-brasileira quando é para denunciar os espaços de homens e mulheres negros na sociedade? Ou seja, você tem uma grande ênfase no uso dos textos literários com personagens negros e feito por autores negros só quando você tem que falar de racismo, de preconceito racial e assim por diante. Com a Lei 10.639 de 2003, você tem a possibilidade de trabalho de história e cultura afro-brasileira em sala de aula. Mas não apenas discussão nas aulas de história. Ele também abre a oportunidade de você discutir aspectos da presença do negro brasileiro. Isto é, como que o negro faz parte da sociedade brasileira, incluindo, claro, uma produção de arte que é a literatura. Como que a literatura nacional ela apresenta personagens negros. Bom, historicamente a gente sabe que a literatura nacional apresenta os personagens negros de um jeito um tanto quanto estranho. Mas a ideia da Lei 10.639 não é você focar nos problemas do negro no Brasil. A ideia da lei é você também valorizar, por isso que ela é uma política de ação afirmativa. Ela vai afirmar valores da estética afro-brasileira, incluindo, claro, o campo da literatura. Então você pode muito bem trazer textos literários que falam de personagens negros, que tratam de personagens negros, que apresentam personagens negros em situações que não envolvem conflito de racismo ou situações que não têm necessariamente a presença de um branco para confirmar o espaço do negro ali. E, principalmente, trazer obras escritas por autores negros do Brasil. Como, por exemplo, e eu vou sugerir aqui para você um exemplo excelente, a obra Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Becos da Memória é um exemplo que eu posso apresentar, por quê? Porque ele traz a contribuição de uma autora negra, uma autora que tem um diálogo muito forte com o movimento negro, que é a Conceição Evaristo, e ela vai trazer em Becos da Memória aquilo que a própria Conceição define como escrevivência, ou seja, uma mistura da escrita dela com a vivência dela enquanto uma mulher negra. E a Conceição Evaristo também apresenta nesse texto, que é um texto de ficção, claro, elementos até mesmo autobiográficos. Ou seja, ela mistura elementos de memória dela. Ela não diz necessariamente onde começa a memória e onde termina, mas você tem no texto uma mistura de ficção com elementos autobiográficos. Em Becos da Memória, você tem então essa facilidade, esse intrincamento, que a gente pode chamar de becos mesmo, entre as memórias da própria Conceição e a construção narrativa dela. E a linguagem é bem bacana, porque ela traz aspectos que valorizam bastante a questão de ancestralidade e principalmente a questão dos valores culturais dos afro-brasileiros. E é interessante que Becos da Memória constrói isso, essa valorização de aspectos da cultura afro-brasileira, como, por exemplo, ao longo da narrativa você consegue perceber a ancestralidade, porque os personagens que contam as histórias geralmente são os mais velhos, e também a presença da oralidade. Ou seja, Becos da Memória, uma obra escrita, apresenta como que as histórias são passadas de geração em geração, um dos aspectos das culturas afro-brasileiras.
um dos aspectos da cultura afro-brasileira é a contação de histórias. Então você tem uma obra literária que apresenta isso de um jeito foda pra caralho, porque você tem uma obra que apresenta de um jeito foda pra caralho, porque apresenta a partir do ponto de vista dos personagens que fazem parte dessa obra. Ela é uma construção, uma narrativa que vai apresentar tanto um contexto, daí a gente está falando do presente de narrativa. O presente da narrativa, em um contexto de uma favela que está sendo ameaçada de ser derrubada, passada por baixo por um trator, e os personagens, que são vários, que fazem parte desse contexto, cada um deles traz a sua memória de como eles eram antes de chegarem naquele local e como que eles são naquele local. Então você tem os becos costurando literalmente a própria narrativa. E é interessante que a história ela passa por vários narradores. Você tem a Maria Nova, que é a personagem infantil, que você tem com os olhos dela você vê boa parte do que está acontecendo ali, e ela narra em terceira pessoa. Durante o que a Maria Nova está vendo, você tem uma narrativa em terceira pessoa, mas você também tem uma narrativa em primeira pessoa, de uma narradora oculta, que pode ser a própria Maria Nova, quando é mais velha, retomando todos aqueles elementos. Afinal, ela disse que ela gostaria de contar aquela história no futuro. Será que a Maria Nova é a Conceição? Pode ser. Mas o mais importante é você ter uma visão de uma narrativa ficcional que traz os elementos. E você tem a construção de espaço-tempo todo girando em torno desse contexto da favela. Uma narrativa que gira em torno das questões dos afro-brasileiros. Não só as problemáticas que aquele povo, aquela população está passando por ali, mas uma linguagem que também dá conta da questão dos aspectos de oralidade, aspectos de memória e aspectos de retomada de memória e valorização cultural dos afro-brasileiros. E a pergunta é, se nós temos obras tão boas como essa, como o Beco da Memória, por que a gente não trabalha ela em todos os contextos possíveis? Né? Por que não usar obras de autores negros e autoras negras para além da discussão de racismo? Por que não trazer Beco da Memória para falar da linguagem? Para falar sobre questões relacionadas ao uso da primeira pessoa, da terceira pessoa? Falta, na verdade, pensarmos para além do racismo. Temos que pensar o negro brasileiro para além do racismo, para além da relação entre brancos e negros. E a Lei 10.639, ela serve para isso, para pensarmos nesse ponto. Obrigado.